Fala galera, sejam bem-vindos ao canal da TV Unibra no YouTube. Aqui você encontra todos os nossos conteúdos, desde episódios dos programas Momento Unibra e Vida no Campus, até institucionais e avisos. Para se inscrever é muito fácil. Você deve clicar nesse botão vermelho e automaticamente está inscrito no canal do YouTube da Unibra. Ative o sininho para as próximas novidades. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo e até a próxima! Fala galera, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Momento Unibra aqui, trazendo bastante conteúdo para esse final de tarde aqui no nosso canal e ao vivo também no Instagram, né? Essa novidade que a gente já começou fazendo semana passada, o que é bem legal, que é mais oportunidades de você acompanhar, né? Tem as pessoas do Instagram, do YouTube, mas não se preocupa, estão todas salvas lá. Todas as lives aqui do Momento Unibra estão salvas lá e hoje não seria diferente. E a gente tá com um tema muito legal, eu tô super animado. Essa volta a gente voltou, não foi, Ana? Botando quente, trazendo os conteúdos que a gente gosta também. Semana passada foi super divertido, foi muito legal, super interessante. E a gente acabou dobrando, né? Uma convidada, ela ficou tão animada com o tema semana passada que a gente fez, vem de novo! É aproveitar para falar das convidadas, do convidado e das convidadas que eu tenho aqui hoje, super legais. Eu quero apresentar primeiro a minha coordenadora belíssima que acompanha aqui, né, na co-apresentação. Ana, muito bem-vinda. E aí, animada para o assunto de hoje? Eu tô. Muito obrigada. Confesso que eu tô muito animada para o assunto de hoje. Eu acho que vai ser uma conversa bem legal, de muito aprendizado. E um assunto que eu imagino que interessa a todos, né? Que vai agregar bastante uns detalhes aí. Acho que qualquer pessoa que trabalhe com o público, né? Com o outro, esse assunto já interessa, né? Eu acho que sim, né? Até quem não trabalha, né? Até para saber como vai se portar, né? Acho que vai ser legal. E Ana, como sendo coordenadora do curso de artes cênicas, né? A gente tentou até trazer uma pessoa da área de artes cênicas, tirando eu, que eu também sou, né? Inclusive, hoje é dia do artista de teatro. Parabéns a todos os meus amigos e amigas artistas de teatro. Hoje eu sou de teatro, né? Minha formação Parabéns. É de teatro, E aí, é isso, fiquei feliz. Agora lembrei disso, que legal. Nesse tema foi bem legal, né? Mas voltando, né? A gente queria trazer também uma convidada da área de teatro, além de mim, pra gente falar sobre esse tema que seria bem legal, né? Sim, mas terão outras oportunidades, com certeza, né? Vamos trazer, né? E aí eu quero começar agradecendo ela mais uma vez, que ela veio, estava aqui semana passada com a gente. Renata, seja bem-vinda novamente. E agora a gente vai debater sobre um assunto que também é interesse seu. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui novamente, né? Esse tema maravilhoso que a gente gosta, faz parte. Agradeço a Ana pelo convite novamente, a Wilka, a professora Marcelina e a todo mundo aqui da equipe da produção. É isso aí. E eu tô com o nosso querido coordenador aqui também, Jorge, né, que ajudou a gente. Professor, muito obrigado por ter aceitado, por bater esse papo aqui com a gente. A gente está muito animado, viu? Eu que agradeço, Rodrigo, mais uma vez tá participando de uma atividade, né, promovida pela Unibra. Agradeço o convite também à professora Ana, a Renata. Prazer te conhecer. Prazer. E agradecer também, né, a participação dos nossos alunos que vão provavelmente bombar as redes. Por favor, hein? E agradecer sempre, né, a produção, que é sempre de primeira linha, sempre aqui nos dando esse suporte. Acho que vai ser bem divertido. Espero que seja bem divertido. Vai sim, com certeza, né? A gente tá com a equipe da casa, pessoas de fora aqui, super renomada aqui, vai ser muito legal, com certeza. E você também pode participar, já está finalizando, inclusive, a gente tem uma enquete no Instagram, já está finalizando ela, para você prestar atenção no programa, que é: a linguagem corporal pode influenciar no resultado de uma apresentação comercial? Essa pergunta aí já, né? Eu tenho minha opinião formada já sobre isso. Acho que todo mundo aqui também tem. Vamos ver no final. Já está encerrando para você participar aqui do programa, escutar as opiniões dos convidados. E no final a gente vê o que é que vocês achavam, se mudou essa opinião, se não mudou, né? Então participa, mas já está encerrando para você voltar para cá e ficar ligadinho. E participe também mandando aquela pergunta, aquele comentário, interagindo aí nas redes sociais, né? Afinal, estamos no Instagram ali, full time, você pode responder de forma imediata ali. E meu querido amigo Baba Marcos vai estar lá, prestando atenção em tudo que vocês estão falando. Baba, mais uma vez, muito obrigado e seja muito bem-vindo no Fala Galera! Muito boa tarde a todos vocês que estão aqui acompanhando mais um programa Momento Unibra. Que coisa bacana estar aqui mais uma
YouTube quanto no Instagram. Então manda tua pergunta, teu comentário, um elogio, uma cornetada também, por que não? Fica muito bem à vontade que eu tô de olho. Valeu, Rodrigão. Baba e o seu perfil aí de locutor de jogo. E tá, isso aí, Rodrigão. Jogou a bola aqui pro meio, voltou pro Rodrigão. Valeu, Baba. É isso aí, Baba vai ficar atento. Então participem ali, manda um elogio, segue ele no Instagram. Ele gosta. Mas é isso. Eu vou dar continuidade aqui. E antes de eu trazer o tema de fato do programa, eu quero trazer um vídeo que a gente preparou para introduzir o tema, né? Para esclarecer um pouquinho as ideias aí para quem tá de casa do que a gente vai falar, do que a gente vai debater aqui hoje. E eu vou pedir para a Baba rodar aí. Roda aí, por favor, Baba. Não é só com palavras escritas e faladas que o ser humano consegue se comunicar. Aliás, cerca de 65% de uma comunicação é feita de forma não verbal. Isso significa que nos expressamos e nos comunicamos bastante através de gestos, que incluem sinais, movimentos com as mãos, expressões faciais, postura, entre outros. Então é isso, o nosso corpo fala, mais até do que a própria boca. E é sobre isso que vamos debater hoje, aqui no Momento Nibra. Você é nosso convidado. O corpo fala, o poder da linguagem corporal. Sejam... É isso aí, o poder da linguagem corporal. O corpo fala, né? Então acho que só nesse começo aqui eu gesticulo que só a gota. Já falei um monte de coisa além das palavras, né? Que eu falei. Mas é isso, a gente vai trazer esse tema aqui para debate, né? Do corpo fala, o poder da linguagem corporal. E eu queria começar a discussão fazendo um questionamento e abrindo o diálogo para vocês, que é linguagem verbal e linguagem não verbal. E aí, como é que a gente... É meio direto, né? Meio claro a pergunta que eu vou fazer, né? Qual a diferença aí? Pra gente começar a debater e as pessoas entenderem. Porque no vídeo eu falo que cerca de 65% de uma comunicação é feita pela linguagem não verbal. Então, desde que eu comecei a apresentar aqui o programa, eu falei muito mais com o corpo e com expressões do que com a voz, né? Isso chega a ser espantoso, né? Isso. Exatamente. E enquanto que 65% é o percentual da linguagem não verbal, que é essa linguagem que a gente apresenta ao público através dos nossos gestos, das nossas expressões faciais, né, da nossa postura, do nosso corpo. O vídeo não falou, mas acho que é um dado interessante, apenas 7% é o percentual, né, da linguagem verbal, ou seja, numa comunicação, 7% é o que representa a mensagem que é transmitida através da fala, da linguagem verbal, que seria exatamente a resposta ao primeiro item, né? A linguagem verbal. Então, o que a gente comunica através da fala, né, tem um impacto de 7% nas pessoas, enquanto que a linguagem corporal, muito mais do que isso, né, 65%. Então, você percebe que tem uma distância muito grande. Historicamente, nós, enquanto humanos, temos no nosso DNA uma tendência para a comunicação não verbal. Com o passar do tempo, a gente foi desenvolvendo outras áreas do nosso cérebro, e dentre elas o avanço e o desenvolvimento da linguagem, e a gente passou a utilizar esse recurso, que é um recurso que basicamente é utilizado para a gente comunicar fatos e informações. Então a linguagem tem muito essa característica, mas nem sempre comunicar fatos e informações através da linguagem, como por exemplo numa entrevista de emprego, na sala de aula, enfim, e outras atividades que a gente pode desempenhar, significa que essa mensagem vai ter um impacto, porque para isso a gente precisa se conectar com o tema do momento, né, que é o poder da linguagem corporal, ou seja, como você utiliza outros recursos que não os recursos verbais para você atingir, para você produzir um efeito na sua audiência, nas pessoas que estão te ouvindo. Então já começa a trazer um spoiler aí da resposta da enquete, né? Que a enquete fala se que o poder da linguagem corporal influencia ali, né? Eu já começo a clarear aí que sim, né? Influencia e é muito verdadeiro, né? A linguagem corporal é algo que a gente às vezes não consegue disfarçar. Existem alguns treinos, algumas técnicas, mas é uma questão assim
natural do nosso corpo. Então, às vezes, a fala, quando a gente se prepara para fazer uma apresentação, a gente treina, a gente, né, decora, mas o nosso corpo, ele praticamente não mente, né? Então, é um recurso de avaliação, de verdade, de transmissão daquilo que a gente está sentindo, né? Muito verdadeiro. Então, numa questão de teste para um emprego, no seu ambiente de trabalho, isso aí é fator determinante para muita coisa. Então é quase inconsciente, né? As nossas ações. O corpo está dizendo outra. Entendi. E a pessoa que vai estar nos ouvindo, ela vai perceber isso a nível inconsciente também? Na maioria dos casos? É importante que a pessoa perceba no nível de consciência e às vezes ela percebe inconscientemente e não vai saber distinguir. Porque tem aquela fala, a primeira impressão é que fica. Então, às vezes, ela captou alguma coisa a nível inconsciente e gostou ou não. E aí, às vezes, a gente vai ter que, num primeiro contato, não é ficar preocupado e tenso, mas, às vezes, a gente revela aquilo que está ali guardado na gente. Seja uma preocupação, e aí a gente vem com expressões que trazem essa preocupação, né? Ou seja, também uma alegria, uma euforia, e que a gente não vai conseguir se conter. Mas a pessoa, se ela tiver um pouco de sensibilidade, por isso que isso é um tema importante para todas as áreas. Seja para o cliente, a pessoa que está ali no comércio, o professor para com o aluno. Existem técnicas de professores, o professor pode me dizer que o aluno pode estar ali olhando para ele, mas o professor vai saber se ele está ali ou não, se ele está conectado naquele momento ou não. Para que lado está apontando o pezinho do aluno? Será que está apontando para a porta, querendo sair da aula? Entende? Então tem vários sinais que a gente percebe e outros a gente, em princípio, não entende. Mas se a gente se aprofundar um pouco em algumas análises, a gente vai entender. Obrigada. E essa análise do próximo, assim, vai do pessoal também, né? Não só do próximo, porque eu ia dar um exemplo, eu estava tentando formular aqui, por isso que eu fiquei pensando o exemplo de Ana. Vou expô-la um pouco aqui agora. Não, porque eu convidei ela para gravar a chamada do programa, que ela não fazia isso antigamente. Eu falava, coordenadora, apresentadora também, vamos participar. E aí ela mesma ficava, não, tô parecendo nervosa, não, nesse take é a minha mão. E no final ficou muito bom lá a chamada, eu acho que poucas pessoas talvez perceberiam um pouco de nervosismo ali dela, mas ela mesma já tava, deu pra perceber que eu tava nervosa, que eu tava... E eu falei, não, ficou de boa, entendeu? Mas essa autoanálise, ela sabe que naquele momento ali ela tava ansiosa, ela tava nervosa por aquilo ali. Como eu faço com frequência isso, não me atingiu muito ali, porque era uma coisa que eu faço todos os dias. Então, para mim, passou despercebido. Mas naquele momento, para ela ali, foi novo, né? Foi uma coisa... O seu corpo respondeu de outra forma, né? E é interessante mesmo, que a partir da consciência você pode controlar determinados gestos, né? Expressões, como você falou. Isso. E todo o cenário novo, ele traz pra gente uma certa ansiedade, um certo medo, ou a gente se prepara, né? Nossa, vou dar uma aula pela primeira vez, vou hoje dar uma aula, ao invés de ser na sala de aula para 50 alunos, no auditório para 300. Então, você já vai estar preocupado como vai estar sua postura, sua impostação de voz, a roupa que você vai se apresentar, porque isso também é fundamental, comunica muito, né? O estilo que você de fato é, porque às vezes a gente tenta passar uma imagem que a gente não é. E a gente não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, né? A gente até pode, por exemplo, numa entrevista de emprego, tá lá, né, pedindo para que você vá de maneira formal. Então, no entrevista de emprego, você vai se vestir de maneira adequada. Existe a adequação do seu corpo e da sua roupa para cada situação. Mas se não for da sua natureza, com o passar do tempo, você vai escorregar. Seu corpo vai revelar, né, através da sua fala, dos seus gestos, que você não está à vontade dentro daquele contexto. Então, o corpo da gente quase não mente. É verdade. Isso que você está falando me fez lembrar um episódio na minha trajetória profissional. Quando eu comecei a fazer psicologia e fui estagiar, foi muito curioso que eu comecei a estagiar na área de psicologia organizacional.
E da mesma forma que a Ana teve essa autoconsciência, né, de que estava um pouquinho nervosa e a partir daí você consegue controlar, eu me recordo que quando eu comecei a fazer as minhas primeiras entrevistas com candidatos no meu estágio em psicologia organizacional, a minha supervisora ela participava das entrevistas comigo, porque enquanto supervisora, enquanto mentora, ela estava ali exatamente para me orientar. E o fato curioso é que sempre no final das entrevistas, ou das primeiras entrevistas que eu fazia, ela falava para mim assim no final: olha só, Jorge, vou te dar um feedback, que é o seguinte, durante a entrevista e no final da entrevista, o candidato geralmente que é entrevistado por você, ele sabe se ele foi aprovado ou reprovado. Porque a sua expressão corporal, né, porque a gente sempre fala do outro, né, do candidato, mas quem também está entrevistando também tem essa responsabilidade. Eu me lembrei muito disso que você falou, do controle das expressões faciais de cima para baixo. E ela falava, sua expressão facial, né, quando você estava entrevistando o candidato que você gostava, que estava adequado à vaga, ficava nítido. O candidato provavelmente saía, provavelmente esse não saía ansioso, né, porque geralmente a gente tende a sair ansioso das entrevistas. Quando você percebia que o candidato ele não tinha o perfil, você acelerava nas perguntas, você às vezes atropelava a fala do candidato. Então, e veja, eu não tinha consciência disso, então veja como é importante também para a gente ter consciência da nossa linguagem não verbal, pessoas que estão ao nosso redor que também possam dar esses feedbacks para a gente melhorar. E foi muito importante esse feedback para ela, porque eu sei que do ponto de vista do processo seletivo, a gente precisa ter uma expressão mais imparcial, né, porque um processo seletivo requer várias etapas. E não necessariamente o fato de você também ficar super empolgado com o candidato não significa também que ele vai prosseguir, né? Então eu acho como é interessante a gente que está do outro lado, no caso entrevistando, né, na área de recursos humanos, a gente também ter essa preocupação para não gerar expectativa no candidato e também não gerar um certo sentimento de frustração como esse feedback que o candidato pode sair. Eu achei muito interessante e me ajudou muito no meu processo de autodesenvolvimento. É bem legal, porque eu começo a perceber pela discussão que essa expressão não verbal, né, não vou nem fechar só na linguagem corporal, que a gente vai entrar daqui a pouco, a não verbal, ela me aparenta ser algo completamente inconsciente e que você precisa ter consciência para dominá-la, né? Porque, por exemplo, hoje eu estava saindo de um outro prédio e quando eu desci do elevador, eu cruzei com uma menina que ela estava... E assim, na minha cabeça, eu fiz, ela foi demitida, porque é um prédio comercial. Na hora, assim, eu sabia que ela tinha sido demitida. Foi muito claro, e ela não falou nada. Ela estava sentada na recepção, eu estava esperando o Uber, e ela lá, assim, mexendo no celular e saiu, assim. E eu sei que essa menina foi demitida, porque é um prédio comercial, ela estava passando por algum... A síndica subiu revoltada pro consultório, atrasada com a funcionária, aí vem a funcionária também triste, assim. Não presenciei nada, mas consegui fazer essa leitura das pessoas. E é como se eu soubesse, como se eu tivesse escutado o diálogo, eu paro para pensar agora, e não teve diálogo nenhum com ela. Rodrigão, eu queria trazer um debate que me veio à cabeça aqui agora, que é a pessoa que ela evita utilizar essa linguagem verbal. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, um psicopata, quando ele tá mediante um julgamento, um juiz, um delegado, muito se vê os casos, não sei se o que a gente vê na televisão se traduz na realidade também, aquele que não transparece nenhuma... Frio, né? Que o pessoal chama de frio. Não transparece emoção, ele é calado na dele e os olhos dele nem tremem, a boca nem treme quando ele tá falando, ele fala que fez tal ato, tal crime e não demonstra nada. A falta de comunicação verbal também fala muito? Queria saber a opinião de vocês. Com certeza fala muito. Inclusive você já está fazendo a descrição corporal do psicopata, que é a frieza nos seus gestos, né? E o que o Rodrigo estava falando, que eu acho que vai um pouco nessa linha, é que nós, enquanto humanos, temos uma tendência a ser mais empáticos com o gesto do que com as palavras. Então, por que o Rodrigo percebeu isso? Porque ele foi ativado emocionalmente do ponto de vista da empatia. Ou seja, ele sentiu empatia. Muitas vezes, a fala... ela não do ponto de vista da empatia quanto o gesto. Então o gesto de colocar a mão na boca, estava chorando, isso ativou em você um certo sentimento de cuidado e de empatia que todos nós humanos temos.
e que os gestos eles acabam deflagrando esse tipo de resposta na gente. Se ela estivesse conversando com alguém que tinha sido desligada, você talvez tivesse passado sem perceber, mas como você viu um gesto corporal, aquilo te capturou mais do que a fala, ou seja, a imagem captura mais. Os psicopatas, por sua vez, eles têm um autocontrole emocional muito grande, né? E muito dos estudos que surgiram sobre linguagem corporal foi exatamente para tentar descobrir quando as pessoas estão mentindo. A gente sabe que os vendedores são as grandes águias, são os grandes profissionais que conseguem fazer uma leitura comportamental das outras pessoas. Mas as pesquisas e a própria ciência começa se interessando pelo estudo da linguagem não verbal para exatamente descobrir quando as pessoas estão mentindo. Porque, do ponto de vista científico, da investigação e de outros campos, isso faz muito sentido e vale muito a pena para você recolher provas e até descobrir e desvendar casos. E isso a gente vai encontrar muito na criminologia. E é tão interessante que tem um analista, Joey Navarro, ele é um analista do FBI. E aí ele faz também análises de pessoas que têm um perfil, né, através do cabelo. Então, o nosso cabelo, para quem é um especialista, claro, isso não é uma coisa que nós, meros, né, profissionais, cada um da sua área, vai conseguir ler isso, mas alguns sinais aqui no nosso cotidiano, a gente consegue ler, sim, movimentos que a gente faz inconscientes com o nosso cabelo. Isso que você falou, a gente faz sem perceber. E o nosso cabelo, ele é sim a extensão do nosso corpo, revela parte de como está a nossa saúde, porque o nosso cabelo, ele revela assim, não adianta a gente só pensar na estética, mas sim enquanto uma revelação interna do nosso corpo. E o quanto a gente movimenta o nosso cabelo pode mostrar se a gente está ansioso, nervoso, tímido, numa paquera, por exemplo, né, entre um rapaz e uma moça. Então ela vai poder alisar mais o cabelo, bota o cabelo mais para um lado, bota o cabelo mais para o outro. Isso são sinais daquilo que a gente está sentindo, por mais que a pessoa diga que não está encabulada, que não está envergonhada ou que não está insegura, mas o movimento do nosso cabelo, além, claro, de corte, tamanho, um estilo, também revela muita coisa sobre a gente. Olha aí, hein? Eu tô ferrado, porque eu mexo muito no cabelo. Mas essa discussão me veio 2 pontos. Um que Baba trouxe dessa parada do psicopata, de não agir, que já é uma forma de comunicação, né? Não verbal ali, da inércia, já é uma forma de... existem, e aí eu estou falando como uma pessoa que leu alguma vez, eu não tenho certeza absoluta desse dado, mas pessoas que instruem outras em momentos de investigação, quando eles estão sendo julgados lá, assim, cor de roupa que vão usar, como o cabelo vai estar. Aconteceu recentemente, eu não vou citar para não ser ético, aqui em Recife, e saiu na mídia sobre isso, assim, a cor da roupa que a pessoa tava, sem joias, o acessório sem que batom, usa, o exatamente. tipo do cabelo, tudo isso para influenciar naquela imagem que ela vai passar ali, que a pessoa vai passar naquele julgamento, né? E aí, trazendo outra coisa que o professor Jorge falou, que é uma coisa que eu sempre fico me questionando e que eu já sei a resposta, que é isso, e hoje você confirmou, é quão grandes são os problemas que são resolvidos pelo WhatsApp escrito. Porque você escreve num tom, a pessoa lê no outro, acabou. Eu sempre que vou resolver um problema que tem que ser pelo WhatsApp, eu mando um áudio, porque pelo menos eu tenho a minha entonação da voz, que eu posso falar assim, não, né? E se eu botar um não, talvez lá a pessoa, que frio, esse menino botou só não botou nenhuma exclamação, Isso. nem um olhinho piscando, né? E só foi a pressa que eu tive que botar não ali e pronto, sabe? Eu acho que... Esse caso do WhatsApp é maravilhoso, esse exemplo que você trouxe. Nós temos um grande amigo, um empresário gigante lá do Sul, e ele disse que ao presenciar a gerente da empresa dele lendo uma mensagem no WhatsApp e colocando a emoção que ela estava naquele momento na leitura daquela mensagem, serviu para ele como um gatilho de dizer, nunca mais eu digito no WhatsApp.
Por quê? Porque ela é uma profissional maravilhosa, competentíssima, muito querida dentro da empresa, mas naquele momento estava nervosa, com algum outro problema. E aí pegou o celular e disse, tá. Aí leu assim. Aí ele falou, não, fulana, me preste seu celular. Assim, assado. Colocou a entonação. Tá vendo que é uma questão de como você está sentindo agora, a emoção que você está sentindo. Então, a entonação da nossa voz, o modo como a gente fala, a impostação da nossa voz, né, com a emoção que é natural de cada um ter, é muito diferente, por mais que você saiba usar todos os recursos de pontuação, com vírgula, com exclamação, com emotion, mas não tem como. A nossa entonação é muito mais forte. É como aquela frase, não é o que você diz, mas é como você diz, né? Exato. Você pode xingar uma pessoa de uma forma que ela nem se sinta quase ofendida, dependendo da sua entonação, das palavras que você vai usar. Como também você pode olhar para a pessoa, dar um sorriso bem aguado, feito a gente fala, dizer que a pessoa tá linda e você sabe que aquilo ali não é verdade, não é isso? Gente, isso é demais. A gente falou sobre as vendedoras das roupas, isso, não foi? Foi, semana passada. Tá linda. Tá linda. E você sentindo que não tá? É engraçado como todos os assuntos sempre conversam. E a gente vai se preocupar com isso, hein? Para trazer assuntos ali, para fazer o link. Ficou curioso? Vai lá no YouTube, tem todos os programas, inclusive o da semana passada, que a nossa querida Renata estava aqui também, né? E eu vou dar sequência aqui, vou trazer uma pergunta, né? Já que a gente já entrou nela, assim, o que é a linguagem corporal em si, né? O que é ela, assim, é só o gesto, é o movimento? A gente já começou a debater. Eu queria que a gente destrinchasse um pouquinho mais. Eu acho que a linguagem corporal, além dos gestos, tem a ver também com o que a Renata falou, né? Que é o tom de voz, né? Por exemplo, tem determinados tons de vozes que são mais afetivos, outros são mais agudos, graves, pessoas que falam com uma certa velocidade. Então, tudo isso, né? Então, não é só o gesto, os gestos e as expressões corporais, mas como você fala. Tem uma pesquisa muito interessante que foi realizada no MIT, né? Numa escola de negócios, na área de negócios, porque muitos gestores, por exemplo, têm uma dificuldade muito grande de dar feedback para os colaboradores, porque acham que o feedback é sempre algo que o outro vai receber de uma forma muito negativa. Então ele fez um experimento com 2 grupos. Ele colocou um grupo de pessoas para receber um feedback positivo, porém a pessoa que estava dando feedback positivo tinha um rosto carrancudo, tinha uma postura crítica, distante e com os braços cruzados. O outro gestor que deu feedback para o outro grupo, ele deu um feedback negativo, mas ele deu com simpatia, cordialidade, ele sorria durante o momento que estava dando feedback. E depois, quando a pesquisadora foi fazer uma coleta de informações através de entrevistas para saber dos grupos, né, qual feedback que produziu mais efeito no sentido de mudança de comportamento, todos foram unânimes em dizer que o feedback negativo com uma pessoa sociável, positiva, influenciou muito mais na mudança de comportamento, enquanto que as outras que receberam um feedback positivo, praticamente não teve mudança de comportamento. Esses pesquisadores, eles deram um nome para isso de percepção implícita. Todas as vezes que a gente está se comunicando, conversando e dialogando com alguém, a gente está escutando as palavras, mas a gente está o tempo todo fazendo uma análise da percepção implícita, que são exatamente as mensagens que o corpo está passando para a gente também se reorganizar para também interagir com essa outra pessoa. Então, e muitas vezes a gente está fazendo isso de forma inconsciente, como falou a Ana, mas quando a gente conhece e tem consciência disso, isso ajuda mais a gente a entrar numa certa harmonia e numa certa sintonia da conversa, quando você está exercendo essa percepção implícita, né? Ou seja, a mensagem ela é mais importante do que o conteúdo. O conteúdo tem um efeito, mas percebam que quando você tem uma atitude mais positiva e mais otimista, mesmo dando uma informação negativa, né, a tendência dessa pessoa captar aquela informação
e processar e devolver num comportamento mais adequado pós-feedback é muito maior do que alguém que recebeu um feedback positivo, entretanto foi com um gestor, com uma pessoa com uma postura crítica, negativa e que puxa a pessoa para baixo. Trazendo isso para o meu universo, o universo da arte, assim, é bem comum. A gente, sei lá, num teste de televisão ou de cinema ou até de teatro mesmo. Se a pessoa que tá lá dirigindo você naquela cena, naquele momento, você chega para fazer um teste de comercial, é assim, 5 minutos te dão um texto, ó, você vai fazer isso, vai para ali e faz. As pessoas ficam nervosas, mesmo sendo atores, experientes. E aí você pega um diretor. Errou de novo, vai, faz mais um. Aí você já pira de novo ali, já piora, você já fica nervoso demais, aí não sai dali. Aí você pega não, calma, menino, faz de conta que não tem uma câmera aqui, ó, respira, fala isso. Aí você... E eu ainda complemento isso pra você, que é, até se você estiver num palco, atuando, enfim, se tiver alguém lá na plateia, a quantidade de pessoas que for, que é um movimento assim, se tiver alguém negacionando, você vai dizer onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz. Não é verdade? Se todo mundo estiver rindo, se divertindo, batendo palma, mas se tiver alguém fazendo... Quando uma piada não funciona... Não é? E outra coisa, se em algum momento aqui a câmera quando está aberta e pega nós 4, o que é que acontece? Como estamos conectados com um assunto em comum e interessante, é normal do nosso corpo a gente fazer esse movimento de concordar, nossa cabecinha tá aqui. Eu termino o programa com dor, porque eu fico assim a hora toda. Aí imagina se a gente tivesse discordando e aí a gente tivesse que fazer a social. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Não sou eu. Mas imagina, o professor tá ali falando e eu fizesse. Bem, achando que ninguém tá me vendo. Aí na hora, né, Renata, o que você acha? Vou falar falsa, como falsa. Se por um segundo seu corpo ali, ó, falou que não. Entende? Então, tem coisa que é muito além realmente do que a gente fala. Outro detalhe, se a câmera estiver aberta, a gente aqui, ó, nosso pezinho revela demais. Se eu tivesse nervosa, eu estaria aqui, ó, com o pé tremendo, né? Balançando a perninha aqui, assim, ó. Pronto. Mas se a gente tá à vontade, relaxado, segura, da ponta da nossa cabeça até a pontinha do nosso pé vai revelar aquilo que a gente está sentindo, não é verdade? E isso que você falou é muito interessante, porque a gente fala para os professores novatos, geralmente, né, fazer o contrário. Tentar na sala de aula identificar um aluno que tem uma expressão positiva para ele se conectar com ele. Entendeu? Ó, tô nervoso, vou começar a dar aula, é minha primeira aula. Olha, faz um rastreamento na sala de aula, faz uma varredura e aquele aluno que tiver como você, né, positivando o teu comportamento, a tua fala, que tiver com uma postura inclinada e que tiver com o olho que não pisca, foca nele e esquece o restante da turma, que aí você vai. Então, da mesma forma, você fica desconectado se você identifica esse que está ali te criticando, né, com o corpo, você também inverte e procura aquele que está te positivando, que é para você ir embora. O poder de uma negativa, assim, mínima é muito grande, né? Você estava falando desse negócio do teatro, e é mesmo, assim, basta você ver... Porque você, às vezes, nem vê direito, né? Mas basta ver um negócio, você, eita, errei, já se desconcentra ali, já errou tudo. Ele coloca numa situação insegura mesmo. E, infelizmente, o nosso cérebro, ele identifica o negativo mais rápido. Porque a gente, enfim, vive nessa pressão. Então, se tiver 10 pessoas sorrindo e uma séria, a gente já vai pensar, por que essa pessoa tá séria, gente? Entendeu? E em tempos de ansiedade que a gente vive, né, nesse momento, um pontinho de dúvida ali já é melhor do que um mar de positividade, né? Em tempos de pandemia, que estamos andando frequentemente de máscaras, o que é que vai falar muito? É o nosso corpo, são os nossos olhos. Né? A gente revela muito do que a gente pensa através dos nossos olhos. Ou alguém quer me dizer que se a gente fizer essa viradinha de olho, a gente não já sabe o que é que aquela pessoa está sentindo. Não é verdade? E a cabeça, porque às vezes trabalhando assim, o pessoal da produção fala alguma coisa e a gente não consegue escutar, né? Por conta da... Aí tem que... Ou então faz um sim ou um não, né? O famoso sim ou não. A não ser que você seja o Chaves, né? Que fala não e sim. Isso. Aí acabou. Assim. Eu trouxe um videozinho que a gente achou na internet bem legal para ilustrar um pouquinho o debate. Eu vou passar aqui para a gente dar uma conferida. Andreia trabalha numa loja
e passa a maior parte do dia interagindo com clientes e colegas de trabalho. E embora converse bastante com eles, ela também usa outras formas de comunicação não verbal, a linguagem corporal, que é uma forma de comunicação que se baseia em sinais que não são verbais, como postura, expressões faciais, gestos, entre outros. Seus significados variam de uma cultura para outra. Sem querer, lemos a linguagem corporal e a interpretamos em termos de humor, sentimento ou intenções. No caso da Andreia, mesmo antes de falar, ela já está comunicando vários tipos de sensações para os clientes. Por exemplo, se ela fica com os braços cruzados e evita o contato visual, os clientes podem achar que ela não está com a melhor disposição para atendê-los. No entanto, Andreia poderia estar de bom humor, mesmo que seu corpo estivesse mostrando o contrário. Isto não é uma escolha que ela fez, talvez seja apenas a sua forma de ser. Mas se ela estiver consciente desses gestos, pode trabalhar para melhorar. Ainda que mudar seus hábitos possa ser difícil, fazer uma pausa para observar a si mesmo será útil para você anotar e fazer mudanças para ser um bom comunicador não verbal. Esse conhecimento também pode ser aplicado na leitura da linguagem corporal de outras pessoas. Digamos que Andreia percebe que seu colega de trabalho está meio calado, distante e desanimado. Ela pode perceber que ele está nervoso ou está com problemas. Dependendo do seu relacionamento, pode querer dar um tempo para ele ou perguntar se está acontecendo algo com a pessoa. Aprender sobre os vários aspectos da linguagem corporal pode fazer a diferença na forma como os outros nos percebem. Observe como você se apresenta aos outros. Você pode dizer muito sem falar nada. Quer aprender mais sobre este tema e ver outros conteúdos relacionados? Então visite edu.gcfglobal.org. É isso aí, né? Bem didático, né? Bem bonitinho aí. Aí veio a referência no final, né? Que a gente está utilizando aqui o vídeo de terceiros, a gente não pode só reproduzir, né? É isso aí, eu acho que clareou, né? Deu uma encerrada com maestria no que a gente já falou, né? E aí a gente trouxe uns dados que a gente achou nas pesquisas bem legais, que quais são os tipos da linguagem corporal, né? A cinésica, que é relacionada à linguagem corporal propriamente dita, como gestos e expressões faciais, que eu acho que é a mais conhecida, né? A mais debatida aí, no caso. A proxêmica, em que se faz uso do espaço físico. A paralinguagem, quando são usados recursos de modificação do som da voz. Tacésica, revelada pelo toque. E características físicas, que é a aparência e a forma do corpo, né? Então, quantos subnichos ali da linguagem corporal que a gente... Eu pelo menos também não tinha esse conhecimento. E quantas palavrinhas difíceis para o apresentador falar. Fui aprovado agora no teste de dicção e leitura. Essa proxêmica ela é muito interessante porque eu uso muito essa linguagem, né? Eu, por exemplo, quando estou atendendo o telefone, eu ocupo esse espaço todo aqui andando para um lado para o outro, né? Então, eu ocupo muito espaço físico quando eu estou no telefone. Então, eu não consigo atender um telefone e ficar sentado aqui nessa cadeira. Eu tenho que sair para ocupar espaço físico. Eu fico andando, dando voltas, e provavelmente quem está vendo deve estar achando que eu estou tratando de uma coisa assim, né, super séria, né? E na realidade é porque eu tenho essa necessidade dessa linguagem corporal quando eu estou E até, inclusive, essa noção que a gente busca do espaço corporal e do espaço físico, quando a gente está falando virtualmente, telefone, chamadas, é muito interessante, porque se a gente utilizar de recursos como, por exemplo, sorrir antes de dar o alô, a gente já vai mudar o nosso tom de voz automaticamente, porque é físico, a gente não vai conseguir pronunciar o alô da mesma forma que se a gente atendesse um telefone bravo. Acabando de acordar. Isso. Então, isso também, a pessoa está lá do outro lado da linha, não está nos vendo, mas ela vai acolher a nossa fala
por essa entonação que você teve. Então, ter essa noção é muito importante. A gente tá falando muito dessa questão de comunicação, né? De como o outro vai nos ver. Mas também tem uma questão assim, quando você tá mais triste, a tendência é que você fique mais com o corpo mais assim, inclinado. Então, se eu tenho consciência que eu estou triste, estou andando assim, e eu estufar meu peito e começar a andar com a coluna reta, isso vai também modificar a forma que eu me sinto? Modifica. Sim, né? Fora pra dentro, né? É uma técnica, né? Porque o importante pra gente ir trabalhando seria de dentro pra fora. Mas existe sim técnica naquela situação. Tanto que existe exercícios maravilhosos pra quem tá no momento de autoestima baixa ou insegurança, que faça 3 movimentos seguidos na frente do espelho, na postura Nós, Mulher Maravilha. Se olhe, põe as 2 mãos colocadas na cintura, erga a cabeça um pouco mais, faça uma respiração, pés paralelos. Isso vai trazer para você um pouco mais de autoconfiança. Então, existe sim esses exercícios e essas técnicas que mudam o nosso sentimento. E assim a gente vê que tá totalmente ligado ao autoconhecimento, né? Porque se você consegue, de certa forma, manipular até a forma que você vai lidar com as coisas, se sentir. Pode falar. E também está revelado essa parte atacésica que a gente viu, que é o toque. A gente normalmente tende a falar tocando ou gesticulando. O que acontece? Algumas pessoas não gostam de toque, têm de fato aversão ao toque, né? Outras pessoas que não têm o controle do seu movimento e de espaço falam tocando muito no outro, e isso em alguns países, em algumas culturas, chega a ser proibido, falta de educação, né? Às vezes a gente até brinca, fala sem tocar, não precisa tocar, porque realmente o toque é algo muito pessoal, né? A gente tem um aperto de mão que já é uma cordialidade. Você não dá abraço em todo mundo, você não vai dar 2 beijinhos em todo mundo, mas o toque, ele é algo que precisa sim ser respeitado no espaço do outro, entende? E tem pessoas que realmente não adianta você dar técnica, ensinar, dizer assim, gesticule, ponha suas 2 mãos em paralelos e toque nos dedos, isso vai, mas não é da pessoa. Enquanto outras pessoas, eu, por exemplo, falo bastante com os gestos, com o corpo, então é natural. Então a gente tem que respeitar também um pouco o que é natural, o que é da tendência, um traço de característica de cada pessoa. Isso que a Ana também falou, né, de você ter consciência corporal, que eu acho que é um estágio para além do comportamento inconsciente, né, sem você perceber. Então, ter essa consciência corporal para você poder se organizar melhor, né, gerenciar a si próprio, desenvolver esse autoconhecimento. Eu acho que um dos modelos aí de tipos de linguagem que eu acho que está muito comum na atualidade é o paralinguagem, né? Quando são usados recursos de modificação do som de voz. Eu não diria nem recursos, mas eu acho que a paralinguagem está muito comum hoje em dia por conta, é mais um dado, né, cotidiano, né? Por conta do WhatsApp, dos áudios. É muito comum as pessoas gravarem uma mensagem e escutarem depois. Nossa, isso é minha voz. As aulas EAD também, então, tá, professor? Você vai tomando consciência da sua própria voz, do seu tom de voz, quando você passa a ouvir os seus próprios áudios que você manda no WhatsApp. Então veja o que você fala desde criança e você, quando escuta a sua própria voz, você se assusta. Veja que coisa interessante para ver como esse processo do autoconhecimento e da consciência corporal é um exercício que a gente está fazendo continuamente. Talvez a paralinguagem ela esteja mais em alta hoje por conta do recurso tecnológico, né? Isso está dando a oportunidade, então às vezes a pessoa grava 10 áudios, 5 áudios, apaga, e tem pessoas que simplesmente não se reconhecem na fala, né? A ponto de se criar memes, né? E tem muitas brincadeiras também com isso. Tem a questão da aceleração também, né? Que o WhatsApp agora, como se não bastasse, acelerou a fala das pessoas. E a maioria das pessoas utilizam, e aí é o que eu também falei agora, as pessoas recorrem a isso nas aulas EAD, perdão, mas... e teve eu assumo uma disciplina que eu assisti e eu precisava acelerar um pouco. Quando assisti o professor pessoalmente, que estranha essa voz. Né? Uhum. Porque eu só escutava ele aceleradinho ali, entende? Então, eu acho que já começa também a intervir aí também nessa nova geração que vai surgir
com A acelerado, gente tá né? nesse momento, né, que é tudo muito rápido. Agora até a fala das pessoas tá sendo como se a gente acelerada. nunca tivesse tempo e paciência para nada, né? Quando a gente assiste uma aula à distância gravada e que você pode acelerar, que bom quando uma pessoa fala de maneira compassada e aí você consegue acelerar. Mas alguém que já fala acelerado, se você acelerar, você vai perder um pouco da concentração. Outro fato muito importante dentro da paralinguagem, que é a questão da modificação de voz, é que nós mesmos, enquanto pessoa, usando uma comunicação adequada, aqui estamos nós falando, conversando, um assunto, né, legal, mas 4 pessoas adultas informando para outras pessoas. Tenho certeza que se nós estivermos no nosso ambiente familiar e mais íntimo, quando a gente fala com a criança, a gente muda o tom de voz. Quando a gente fala com um bichinho de estimação, a gente muda nosso tom de voz. Isso é emoção pura. Como tem um detalhe que é o volume da nossa voz. Tem gente que além de estar triste, o corpo vai revelar, porque a pessoa vai se encolher, vai fechar o tórax, aqui tem a ver com ego. Aí tem gente que fala tão alto, mas tão alto, que ou aquela pessoa de fato, clinicamente existe, tem problema de audição, porque se você não se ouve, a tendência é você falar mais alto, ou aquela pessoa tem de fato um longo traço que precisaria ser visto desde a infância. Alguém que fala muito alto sempre é alguém que provavelmente teve ali na sua infância, escutou muito grito, foi criado com muita autoridade, foi criado com muita imparcialidade, com muita frieza. Então, nós adultos trazemos totalmente no nosso corpo, na nossa forma de se expressar, muito do que aconteceu com a gente num processo de gestação da nossa mãe, processo de infantil da gente, até uma certa idade ali, a gente é um balde, a gente absorve tudo. E depois na vida adulta que a gente vai colocar aquilo ali para a sociedade. Então, alguém que fala muito alto, pode perceber, é alguém que também deve falar muito no modo imperativo. E o modo imperativo soa como um excesso de autoritarismo, quase uma falta de educação, né? Você não vai usar pegue, leve, faça. Mas por que, gente? Eu digo que é síndrome do adestrador, porque adestrador de animais precisa usar, o animal precisa usar esse recurso da palavra curta e da ordem. Pessoas não precisam disso. Pessoas precisam entender como você se expressa de uma maneira mais suave. Essa questão também das características físicas, né? A aparência e a forma do corpo, eu acho que tem um fato cotidiano também que é muito interessante e que a gente percebe com muita frequência quando a gente vai para os restaurantes, né? Hoje, as pessoas conectadas com os seus dispositivos, casais, às vezes uma mesa com vários amigos, está todo mundo no telefone, numa rede social. E a gente geralmente tende a fazer também uma leitura, né, do que está acontecendo naquele casal, o que está acontecendo naquele grupo. A gente sabe que para a formação de vínculo e principalmente de confiança, olhar no olho do outro é uma técnica muito interessante. Então imagine alguém que vai negociar alguma coisa, né, um vendedor, um gestor que vai fazer uma negociação de algum contrato, de algum item importante, se ele está ali na negociação com aquele aparelho na mão, sem se resguardar e se preocupar com essa característica que é importante de você estar ali olhando no olho do outro, né? Porque isso cria um vínculo de confiança muito grande. E isso acontece muito cotidianamente, né? Isso tem mudado também a aparência e a forma do corpo das pessoas. Muitas pessoas, inclusive, né, desenvolvendo uma característica mais curvada por conta do uso do aparelho, mas também como um fato para a gente olhar de forma crítica o social, como às vezes no lugar onde as pessoas deveriam estar interagindo entre si, formando vínculo, gerando confiança, elas estão cada uma no seu mundo ali conectada no seu aparelho. E é muito difícil de se desconectar, né? Tem até alguns bares que tem, né? Deixa o seu celular aqui, coloque aqui e conversem, né? As pessoas primeiro postam e registram para depois interagir e comer, né? Difícil. Eu vou trazer agora a primeira participação aqui do meu querido amigo Baba com Fala Galera, saber o que a galera tá comentando aí, porque esse assunto com certeza tá bombando. Baba, e aí? Vamos embora, Rodrigão. A gente trouxe aqui uma pergunta do Instagram do Léo Augusto 89. É possível saber que alguém está mentindo por causa de suas expressões? A gente até já falou sobre isso aí no início do programa. Não.
Acabei de mentir. É possível, totalmente possível. Pelo que a gente já falou aí, dá pra... Acho que já tá respondendo. Tem umas até a respostas pergunta já aí do Léo. prontas. Sim, tem muitos estudos hoje, inclusive um estudo muito interessante que é das microexpressões faciais. Então você estuda e está muito relacionado exatamente ao estudo de como as expressões, né, as expressões faciais, elas podem revelar tremidinha aspectos, de né? pálpebra. E foi a partir exatamente desse questionamento, dessa pergunta do Léo, que os estudos sobre a linguagem não corporal elas vão surgir, né? Surgiu até aquele meme, né? A cara nem treme. A galera falava muito na época do Big Brother. Fala muito sobre aí a pergunta do Léo. Tem mais uma perguntinha aqui, ó, do Matheus Moura. Qual é a sensação mais fácil de identificar através da expressão? A sensação... Eu quando eu tô com raiva, sou muito transparente, né? Eu acho que as emoções como raiva, alegria, elas são incontroláveis, muito fáceis, né? Tanto a raiva, né, que a gente muda postura, expressão, tom de voz, como a alegria. Essas seriam as mais fáceis de identificar, né? E que não tem idade, não tem grau de formação que consiga mudar. Alegria. Você consegue sentir, né? Uma pessoa alegre, uma pessoa tá triste. E a raiva, né? Isso. Eu acho que é o Paul Ekman, né? O psicólogo, que ele fez uma pesquisa no mundo todo, e ele identificou 6 emoções universais. Exatamente isso que você está falando. Ou seja, são 6 tipos de emoções que você, em qualquer cultura, em qualquer país, você identifica, né? Os bebês, as crianças, os adultos, né? A alegria, a raiva, a felicidade, o nojo, e tem mais uma ou duas emoções que você consegue identificar. O medo também. O medo, exatamente. Eu acho que a fome também, quando eu tô com fome, todo mundo sabe logo, né? Aquela cara feia pra mim é fome. Acho que Baba, eu tô muito feliz com o diálogo, mas eu tô com fome, hein? Você falou de fome aí, eu tô com fome. Qual é a emoção? É raiva? É a emoção, porque a fome é uma necessidade. E aí ficou respondido pro Matheus. A gente tem mais algum comentário, Baba? Vamos seguir Qualquer aqui. coisa eu te chamo, Rodrigão. Valeu. Vamos dar sequência, então. A gente tá falando já, né, das posturas aí. E aí a gente trouxe para debater um pouquinho. A linguagem corporal negativa pode comunicar fraqueza. Trouxe uma imagem ilustrativa e trouxe uns tópicos, né? As mãos próximas à boca, lábios cerrados, olhar sem foco, contração na testa, cruzar os braços. Renata já deu bastante spoiler, né, sobre isso aí no assunto, mas se quiser falar... Todos esses pontos aí são facilmente identificados por todos nós, né? O que é mais difícil seria de identificar, como o professor disse, seria uma microexpressão, mas existe sim, por exemplo, técnicas que a gente vê numa entrevista de emprego ou na sua parte profissional de um braço cruzado. Dentro do ambiente profissional, ele pode ser muito mais negativo do que propriamente positivo, né? Para que ele fosse positivo, era preciso que você tivesse com o braço cruzado, no ambiente de amigos, encostado em algum lugar, para demonstrar que seria algo relaxado, mas não é. A tendência é ser negativo. Então, quando a gente franze Renata, aqui... deixa eu te interromper, desculpa, eu vou voltar para você. Guarda essa memória aí, que a gente vai fazer um link ao vivo. Ao vivaço, aqui é ao vivo, eu recebi da produção, a gente tá lá, ó, ao vivo no nosso espaço jurídico novo aqui do núcleo jurídico da Unibra, né? Do curso de Direito, em que foi inaugurado aí, a gente tá vendo em primeira mão, a gente tá no programa. Ficou lindo, né, Rodrigo? Ficou lindo, eu fiz vídeos lá dentro. Eu fiz vídeos lá dentro, fazendo os spoilers, né? Tipo, tá chegando, e cada vez mais bonito lá. Boa noite a todos. E aí, vamos escutar o que o João vai falar. Boa noite, minha gente. Obrigado. Olha, eu estou muito feliz hoje por a inauguração do nosso núcleo. Muito feliz pela presença da nossa reitora aqui, Renata Maia. Sem ela, nada disso poderia estar acontecendo hoje. A todos os coordenadores amigos que vieram, a todas as autoridades presentes, aos meus professores que estão comigo no dia a dia, a Gisele, por ser tão generosa, vindo participar dos nossos encontros, dos nossos meets. E ao nosso professor Ivo, que entrou na sala comigo na primeira turma, no começo de tudo, quando a gente só tinha 36 alunos. E hoje nós estamos aqui no núcleo, que com certeza fará a diferença no Brasil. E eu queria concluir as minhas palavras dizendo que hoje a Unibra
reinventa a prática jurídica no Brasil. Obrigado a todos. Poxa. E agora, É... vai ser servido um champanhe francês. Manda pra cá, João. Obrigado a todos. Parabéns, O parabéns. blogueiro da Unibra, né, O Rodrigo? blogueiro da João estaria conosco aqui no programa hoje, né? Também estaria participando, porque João saca muito aí dessa parte de linguagens corporal. E eu quero parabenizar, né, João? Eu acompanhei essa árdua trajetória até ele conseguir inaugurar esse espaço jurídico. Finalmente a gente já anunciou aqui em alguns programas. Vem aí, veio. Tá lindo. Parabéns, João. Parabéns ao Unibra por Acho mais que os esse... alunos do curso de Direito vão pirar agora. Pirar, né? Todo mundo diferencial querendo visitar. total. Vai bombar, fila de espera aí pro curso. Sucessão, hein, João? E, João, um recado aí, se você estiver vendo que não tá, né? Tá tomando champanhe francês. Alguns, né? Você... Estará em breve aqui no programa, e Ana vai falar com você, né, Ana? Mas vamos voltar, Renata, desculpa por interromper, imagina. que era um momento ao vivo que a gente precisava fazer esse link, porque era rápido. Que a gente, quando terminar aqui, a gente vai pra lá. Vamos pra lá. Mas aí eu queria que você retomasse aí o fio da meada que você estava falando. Não, pra é gente que continuar. esses pontos que vocês trouxeram são realmente pontos importantes e que todos nós conseguimos sim fazer essa identificação, né? Um olhar perdido. E aí o interessante é a gente saber por que a pessoa está tendo essa expressão, né, naquele momento. Por que a pessoa está cerrando os lábios, né? Que pode ser... Tudo tem seu momento. Então, o medo que a gente está sentindo, o nervosismo, né? Por que a gente está franzindo a testa? Essa contração aqui, ela revela muita coisa. Quantas vezes nós aqui estamos no telefone e a gente faz aquilo ali e é feito, você encontrou com a menina. Você viu que a menina estava com a mão no rosto, com um semblante triste. Se alguém fizer uma expressão franzindo essa região, a gente sabe que aquela pessoa está preocupada ou não está concordando. Então, esses movimentos que o nosso corpo oferece são sinais, são leituras que todos nós podemos fazer rapidamente. Porque o nosso corpo, ele tem uma comunicação, é como se fosse um idioma. E eu tava pensando aqui, eu não sei se é verdade, eu acho que até o Jorge vai poder falar mais pela experiência que ele teve lá no Rio de Janeiro, passou 10 anos e agora tá de volta aqui ao Nordeste. O nordestino, o pernambucano, ele tem mais disso da linguagem corporal. A gente percebe muito disso. As meninas falam muito no Instagram, eu sou debochado e não consigo esconder. Quando eu não gosto, eu digo mesmo. O pernambucano, o nordestino tem mais isso do que o sulista, será? Eu acho que o carioca, ele se aproxima muito, né, do nordestino, em termos de... eu, por exemplo, eu percebi muito claramente quando eu cheguei no Rio de Janeiro, né, que as pessoas vão para o shopping de chinelinha, de sandalinha, de short e tal, né, muito despojado, né? Caraca, então, moleque. Isso, tem uma conexão. Eu acho que os paulistas, talvez, tenham uma postura mais reservada, né, mais contida, mais profissional. Mas eu senti essa diferença assim de postura assim quando eu saí daqui. Mas eu acho que somos muito parecidos, né? Somos muito parecidos nesse sentido. Ana, lá pra baixo, o pessoal Com é um certeza, é um muito pouquinho mais frio, né? diferente. Diferente do Sudeste, Com vamos para o Sul. certeza. São bem mais... menos... Reservados, né? menos... Isso às vezes até dá uma leitura errada, porque a gente tem esse lado mais animado, mais com animosidades, e a galera lá não. E eu já passei algumas vezes e achar da pessoa estar sendo mal educada, e não era o jeito dela. Eu fui para Curitiba uma vez e eu, nossa, não, e não era. É a forma que ela é criada, é a cultura dela, né, também. A coisa do toque que Renata falou também é que no Nordeste a gente tem muito. Tu entra aqui, não repara a bagunça, senta aqui no meu sofá, vou te dar uma água, vou fazer isso. O nordestino toca muito, é muito animado, muito elétrico. E lá no sul, principalmente na região sul do país, as pessoas já não são tão do toque, tão do acolher, do abraçar, são mais reservadas. É muito sinestésico, né? Agora, eu queria abordar um pouco esse mapa aí que você fez, né? Da linguagem corporal negativa pode comunicar fraqueza. Eu acho que a gente também tem nessa linguagem corporal que a gente está nomeando de negativa um sinal. Porque se o corpo fala e o corpo está emitindo um sinal de uma postura mais preocupada, eu acho que isso tem a ver, do ponto de vista evolutivo, como um sinal, como uma necessidade de comunicar algo que não está bem e que é importante para a nossa sobrevivência.
né? Então, nem sempre uma postura, digamos que mais negativa, como a gente está falando, né? Não é fraqueza no sentido de incapacidade, mas é também uma forma de comunicar. Olha, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de cuidado, eu preciso ser escutado, amparado. Então, muitas vezes, as pessoas vão pedir ajuda também com o corpo, né? E eu acho que a gente também tem que estar atento a esses sinais, para não simplesmente fazer uma interpretação de que a pessoa é fraca, porque está com aquela postura, e também eu acho que nesse sentido o nosso instinto materno que todos temos, né, é acionado quando a gente percebe isso. Eu acho que no teu caso foi exatamente isso que aconteceu. Você viu uma pessoa que estava numa postura mais fragilizada e você automaticamente se deu conta daquela situação e tentou de alguma forma compreender, ajudar. Então eu acho que também serve. Nós também temos que limpar a nossa visão para olhar para essas situações como um pedido de ajuda. Eu acho que é muito importante também. A gente costuma julgar, né? A gente nem conhece, às vezes a pessoa fala, fulano é triste. E você não sabe por quê. E é o corpo dela que fala pra você ali todo dia, mas talvez ela nem seja, né? Talvez ela tenha um problema de fato de postura. Ou tá pedindo uma ajuda. Ou pedindo uma ajuda, né? Ela tá querendo se comunicar. De personalidade, como você falou. Ou usa muito celular e fica assim, né? Porque eu tô fazendo um exercício de tentar não mexer tanto no celular assim. Até porque estudos científicos provam que a gente carrega toneladas depois de um dia quando tá assim, né? E eu já me peguei muitas vezes no espelho assim, ficando corcunda, morrendo de medo disso. Mas enfim, vamos continuar. Eu vou trazer agora o quadro, um fake ou fato, pra gente jogar. Vai ser fácil, né? Depois do que a gente já debateu aqui, dos spoilers que foram soltados aí pela produção. Mas a gente traz uma nota, uma notícia, alguma coisa, e a gente julga se isso é fake ou fato, tá? E vocês podem pegar as plaquinhas pra levantar, pra ficar bem bonitinho. No Brasil, há raros estudos disponíveis sobre detecção de mentiras e análise de linguagem corporal. Há raros estudos. Isso é fake ou fato? Existem muitos estudos, existem poucos estudos. Fake ou fato? Hã? Pode levantar. É fake? Será? Vamos ver. É fato. Eu peguei. Deu certo. Isso aí tá a referência. Atualmente acredita-se que a interpretação da linguagem não verbal ou linguagem corporal é uma técnica bastante eficiente para detectar mentiras. E um dos fatores que contribuem para essa crença é a disseminação de uma visão exagerada sobre o método. O outro fator é a escassez de literatura sobre o assunto. No Brasil, há raros estudos disponíveis sobre detecção de mentiras e análise da linguagem corporal. Isso é verdade, porque, por exemplo, o exemplo que eu dei, Joey Navarro é um americano. Uhum. Eu não conhecia mesmo nenhuma aqui. Óbvio que existe, né? Mas vamos pesquisar mais, né? Olha aí. A Universidade Federal de Pernambuco tem um núcleo de estudos e pesquisas sobre expressões microfaciais. Olha que legal. Então, assim, vamos contestar. Vamos contestar, então. Vamos puxar a sardinha Produção, pro nosso a estagiária lado. acaba de ir para o RH. Procurem a linha de pesquisa de marketing do mestrado e doutorado em administração da Universidade Federal. Mas eu gostei de saber isso pessoalmente, viu? Pra mim, eu adorei. Vendo? Eu quero essa referência mesmo aí. Então fica aí o debate, né? Um fato meio fake, mas a gente vai dar sequência para agora falar da linguagem corporal positiva, né? Do poder da comunicação, da confiança. Passa aí, Baba. Aperto de mão dominante, falar calmamente, usar postura neutra, manter um ritmo de respiração constante, olhar nos olhos das pessoas. Eu acho que isso para mim é muito crucial. Assim, eu percebo quando a pessoa não está à vontade comigo ou se ela está com medo com o olhar dela, assim. Quando ela não olha para mim, quando ela não conversa olhando no olho, né? O dia a gente olha ali para Ana, fica intimidado um pouquinho. Né? Eu acho que a Ana deve passar por isso. As pessoas não olham nos meus olhos. Eu acho que elas ficam tímidas, Ana, com o seu olhar. Mas a gente falar um pouquinho sobre a linguagem corporal positiva, né? Como é e qual a importância dela também, né? Para o contexto geral social. Sim, com certeza. A linguagem corporal positiva, ela transmite confiança. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente pode trazer para essa conversa, porque
inclusive existem os profissionais que vocês estavam falando aqui, quem for de marketing pode me corrigir, mas eu acho que são os media trainings, né? Que são essas pessoas que treinam outras pessoas, principalmente os políticos. Se vocês observarem a CPI que está rolando aí no Senado, vocês vão ter um laboratório de análise de linguagem verbal, de linguagem não verbal, né? E é muito interessante porque numa das participantes, né, da CPI, vazou um vídeo em que ela estava exatamente com um grupo de media trainers treinando para falar na CPI. E quando ela chega na CPI, com toda aquela atenção, porque o ambiente mudou, então a linguagem corporal dela, enfim, assim, ela não conseguiu, e aí ela passa a falar exatamente aquilo que ela deveria falar, ou seja, aquilo que ela não tinha sido treinada, né? Ela passa a falar a verdade. Então é evidente que olhar nos olhos das outras pessoas é uma característica básica de transmissão de confiança, e que posturas corporais positivas, elas mudam, né, a nossa forma de perceber o mundo e de se perceber também, né? Então isso é muito feito com as pessoas que vão fazer entrevistas de emprego, é muito comum nas pessoas que exercem algum tipo de atividade pública, né? Os vendedores, as pessoas que trabalham com atividades que envolvem relacionamento interpessoal. Então é muito importante ter essa postura. Muitas vezes é um papel, e aí ela assume esse papel para cumprir uma tarefa, e pode, na maioria das vezes, se tornar um componente da sua própria personalidade, porque você percebe que tem um retorno positivo quando você se apresenta com esses comportamentos, né? Então eu acho que tem inclusive profissionais expert, né, nesse tipo de assunto, e que treina as pessoas, e que realmente vale muito a pena quando você está em busca de um desafio, de uma vaga de emprego, etc, etc. Acho que se você vai assumir, sei lá, uma palestra, um espetáculo, né, trazendo para o meu lado assim, é crucial, né? Os primeiros 3 segundos, 10 segundos assim, da sua entrada, da sua presença, antes de você mesmo falar, é crucial para saber se aquilo vai funcionar, se a plateia vai conectar com você, porque mas você entra, oi, licença aqui, oi, ninguém tá... E você chega sem falar mesmo assim, impondo, né, com os aspectos positivos ali, com a sua entonação corporal, olha aí, criando jargões. Eu acho que traz uma atenção, chama a atenção, a pessoa vai olhar para você, né, o corpo está falando. Isso. Existem os especialistas, como o professor falou, que fazem esse treinamento, lhe dão essas dicas. Isso é muito válido. Agora, é muito também importante que a gente veja que nem toda técnica ou nem toda ação que é ensinada, ela é aplicada ou executada da mesma forma por todas as pessoas. Então, a gente tem que respeitar, de fato, ter o autoconhecimento e respeitar o outro. Se a pessoa tem um perfil normalmente mais retraído, mais tímido, culturalmente, questão de jeito de ser, você não adianta você pegar esta pessoa que tem um perfil mais retraído e mais tímido e aplicar nela todos os recursos positivos. Olha, levante o queixo, fale mais alto, os pés paralelos, gesticule tantas vezes. A pessoa não vai conseguir fazer de forma natural. Vai ser para essa pessoa um esforço. A comunicação dessa pessoa, ela vai ficar truncada entre o que ela fala e o que ela demonstra, né? E aí talvez ela não vá conseguir conectar o outro. Porque comunicação, ela é muito conexão. É óbvio que essa nossa conexão visual, ela é tão forte, só que algumas pessoas vão ter a conexão visual com mais gestos e outras com menos gestos, né? O que não podemos é ter um comportamento contrário. Alguém que tem um trauma, um problema com o público, e aí você coloca aquela pessoa para ser o apresentador da sua empresa. Imagine se o professor João aí fosse uma pessoa tímida. Ele estaria entrando ao vivo agora e falando daquela forma? Normalmente quem é tímido diz, não, escolhe outra pessoa. Olha, os coordenadores aqui, assim, né, Ana? A gente queria alguém para dar entrevista e não quero não, né? Então,
por mais que você force, a pessoa vai lá, você é muito boa na execução mental, no planejamento, mas você talvez não tenha tanta eloquência com relação à comunicação para com o outro, né? Eu acho que tem uma coisa que é o estilo, que eu acho que hoje em dia é muito valorizado, ou seja, cada um tem de perdedor, negativa, né? Olha, esse apartamento é aqui, né? Tá, né? Então, eu acho que quando você tem um objetivo claro, que você exige e tem necessidade, né, de conquistar a confiança, convencer, persuadir, essas posturas elas são importantes e você deve assumir sim. Né? Eu acho que é bem interessante. Agora, no dia a dia, eu acho que todos nós relaxamos e entramos no nosso estilo, né? E aí eu acho que o estilo também, às vezes, é uma coisa positiva, né? A forma, porque senão a gente teria todo mundo meio pasteurizado, né? Funcionando, se comportando do mesmo jeito, e isso não seria legal, né? Isso. E quando as empresas conseguem ter um trabalho com sua equipe de RH ou com consultores especialistas e conseguem ver ali na sua equipe qual o perfil comportamental de cada um, você às vezes não está improdutivo naquele seu setor. Você só está no setor errado. Você não pode querer exigir de alguém tão introspectivo que aquele alguém seja o seu melhor vendedor. Você não pode querer que alguém que seja extremamente comunicativo, que essa pessoa vai trabalhar com as planilhas lá dentro do escritório, sem contato com ninguém. Essa pessoa não vai aguentar. Isso é muito claro o que você está dizendo, né? Numa das empresas que eu trabalhei aqui no Recife, antes de partir para a vida acadêmica, né? A empresa ela tinha duas divisões de vendas. Ela tinha uma área de venda chamada Food Service, que atendia os restaurantes de primeira linha, atende os restaurantes de primeira linha de Recife, atende os restaurantes do Shopping Center Recife, e tem uma linha varejo, que atende os mercadinhos de bairros, os mercadinhos mais afastados. Então, eu tinha dois perfis de vendedores diferentes. Eu tinha um vendedor que ia, né, no restaurante mais refinado, um vendedor mais introvertido, mais paciente, que não falava e não conversava muito, porque o perfil do empreendedor tinha uma característica. Já os vendedores que atendiam os mercadinhos de bairros, né, as lojas menores, eram vendedores mais extrovertidos, mais comunicativos, e que muitas vezes era depois de muita conversa, né, que ele efetuava uma venda, ou seja, uma venda baseada em relacionamento, uma venda baseada na técnica, no conhecimento técnico, né? Então você tem a mesma função, mas você tem estilos comportamentais diferentes e muito provavelmente a postura, né, a linguagem corporal desses dois perfis profissionais, né, impactava muito no final ali da venda. Isso é muito importante e você tem que estar atento. Interessante, né? Duas pessoas fazendo o mesmo serviço, né? E com estilos diferentes. Tu falasse um pouquinho sobre isso no programa passado, não foi? Sobre o estilo da pessoa. Porque na parte, trazendo para o empreendedorismo, quando você tem ali o atendimento ao público, a gente precisa ter a sensibilidade de saber como que aquele nosso cliente prefere ser atendido. Então, alguns clientes têm o perfil de conversar mais, de perguntar mais, e outros clientes apenas vão querer chegar na sua loja, no seu estabelecimento, comprar, lhe dar um bom dia, boa tarde e ir embora. E não significa que essa pessoa de poucas palavras seja mais rude, menos educado. Não existe esse rótulo. A gente precisa entender. Então, um bom gestor da sua empresa, ou de recursos humanos, ou um consultor, um assessor, vai ajudar você a detectar esses perfis dentro da sua equipe e dizer, vamos colocar tal pessoa na linha de frente com atendimento ao público? Vamos colocar esta pessoa, se puder fazer esse remanejamento, né? Então, eu já dividi sala com um amigo lá na empresa que ele sentava junto comigo na mesma sala e ele cuidava do financeiro. E ele é uma pessoa extremamente tranquila, concentrada. Enquanto, imagine você que está lidando com números, está do lado de alguém que está numa reunião online, num telefone. Então, se for duas pessoas extremamente agitadas, vai haver incompatibilidade. Se for uma pessoa muito retraída para atender o público, a pessoa vai começar a achar que aquele vendedor não é bom, né? Então a gente tem que saber a dosagenzinha
tanto nossa quanto de quem a gente vai atender. Isso é fundamental e mexe sim no lucro, nos números da empresa, nos objetivos que você quer atingir. Isso é muito importante. Nem 8 nem 80, né? Porque Isso. aquele vendedor demais é chato também, chato. né? E a nossa postura corporal também vai ser mais agressiva ou menos agressiva, né? Mais confiante ou menos. E aí é onde a gente entraria com a questão de ser positivo ou negativo. Às vezes, alguém com uma postura de excesso de confiança é negativo. Tudo vai depender da situação. Não existe uma regra rígida para isso. Vai depender da situação em que a gente está colocando ali aquele profissional. Quando eu andar agora no shopping vendo vitrine, eu vou cruzar logo os braços. Vou olhar as vitrines cruzando o braço, que eu só tô olhando. Quero não. Eu vou chamar agora de novo meu querido Baba Marcos com as nossas perguntinhas aí do Fala Galera. Eu quero saber como é que tá aí, Baba. Me conta aí. Vamos embora agora. A Fernanda Lopes está participando com a gente, perguntando, com apenas um olhar, quantos sinais é possível reconhecer? Pergunta difícil. Muitos, e aí, né, Renata? Fernanda? Nós não somos especialistas aqui para lhe trazer esses números, mas muitos. Porque o nosso olhar ele vai revelar bastante uma tristeza, um medo. A gente vê a quantidade de expressões que a gente consegue fazer com nossos olhos, né? Como aqui os meninos se comunicam aqui, uma perguntinha levanta, né? Então a gente consegue piscar e a gente entender o que é aquela piscadinha, né? A gente consegue saber o posicionamento do nosso rosto, também vai determinar o nosso olhar. Alguém que olha de cima para baixo é alguém que está um pouco assim com ar de superioridade. Alguém que está com a cabecinha baixa e olha de canto de olho é alguém que está um pouco inseguro. Então, existe aí muitas expressões que o nosso olho ali vai dar esses sinais. Eu tenho um dado para variar. Ela sabia, ela veio com o dado. Ela estava aqui, ó. O olhinho dela não me negou. Ela estava aqui olhando o dado. Eu já ia perguntar. Que não fala sobre o olhar, mas eu acho que vale falar aqui. Real L. Bernstein diz que de 2.000 a 5.000 e às vezes até 10.000 bits unidades simples é o número de sinais informativos que fluem por segundo entre duas pessoas. Então, eu acho que é muita coisa, né? Até a quantidade de vezes que a gente pisca, isso traz a uma velocidade mensagem. da piscada. Eu acabei Sim. de fazer assim. E demorei Isso. piscando, concordando com você. Eu vou ficar Quantas doido depois desse vezes programa. a velocidade, né? Olha, até o símbolozinho que a gente utiliza, os memes, os desenhinhos, as figurinhas no celular, não tem os olhinhos que mostra aquele olhinho para um lado, para o outro? E até os microsinais faciais, né? O quanto a nossa pupila dilata, Dilata. a pele se transpira um pouco ou não. Eu acho que é imperceptível a olho nu, né? Para mim é batata na sala de aula, né? O aluno, quando a gente faz uma pergunta, um questionamento, foi inclusive a resposta que eu fiz aqui agora, né? É de olhar para cima. Esse é um movimento muito assim. O aluno está pensando. Então, Parece opa, que você que está bom. buscando nos Isso, arquivos. né? Tá Parece abrindo as pastinhas isso. ali. Tem isso, né? Se você Exatamente. olha pra cima, pra direita é uma coisa, pra esquerda é pra outra. Mas funciona, né? Porque eu parei pra pensar. Eu realmente, quando alguém me pergunta, deixa eu ver. Aí vou lá buscar no arquivo. Exatamente. Memória Eu tinha um de amigo meu imagem, que dizia acho. quando você esquece, estrala o dedo que você ajuda a lembrar. E o pensamento é um cachorro, é? Você fica assim, ó. Que ajuda a lembrar é mais. Eu vou usar um essa sinal. técnica e vou dizer se funcionou, viu, Baba? Mas olha, existem algumas técnicas mesmo, né? Da gente fazer movimentos contínuos no nosso corpo e mudar a frequência. Para ajudar a Sim, memória, a lembrar. ajuda pra gente a relaxar, se comunicar, se concentrar. Fazer ativação corporal, né? É acordar. Eu conheço isso na nuance do teatro, né? Mais uma vez falando da interpretação, que às vezes eu sofro enquanto eu tô gravando alguns vídeos nos bastidores, a minha equipe de marketing aí, a galera que filma, só tem um ou outro, né, que compreende, porque é da arte ali do meio, Baba também é. Mas quando eu vou aquecer a voz, eu vou fazer alguns movimentos de relaxar, de respiração, as pessoas ficam mangando da minha cara, mas é útil, tá vendo aqui o programa para falar sobre isso, que né, ajudar a relaxar o corpo. Olha, existe já entrando aqui dando uma dica nesse tópico de saúde e autocuidado. Existe, para quem não conhece, a microfisioterapia. Ai, faço sempre. Não é maravilhoso? A microfisioterapia, para quem não sabe, é
é um conjunto de combinações de pequenos toques em pontos chaves do seu corpo que vão desbloquear memórias, traumas, identificar dores, seja no campo do corpo físico ou no seu campo ali energético, né? Do seu... Isso você mesmo faz? Ou você Não, vai para um lugar e tem um profissional? Tem que ser fisioterapeuta. Que legal, Isso, que não é uma sabia. linha da fisioterapia. Que todas as nossas emoções, elas somatizam na nossa pele, né? Ou se não forem doença, em alguma coisa ela vai somatizar no nosso corpo físico, né? E a microfisioterapia Isso. desbloqueia. Somatiza no nosso corpo. A medicina ayurvédica também traz muito Eu ia perguntar isso. se tem essa ligação aí com Tem a acupuntura, Isso, com a... né? O estudo da acupuntura. Práticas complementares, né? Isso. E aí, por exemplo, uma tensão muscular revela também coisas da nossa mente e do nosso coração, do que a gente está sentindo. Não necessariamente você precisa ir ali para um ortopedista, para um médico e tomar um remédio. Não. Às vezes o tratamento é outro, de dentro para fora. Na maioria das vezes, acho, né? Eu diria quase todas, mas eu não posso dizer isso. Que legal, eu tô adorando, principalmente esse final agora. Estão várias revelações pra mim. E aí, Baba? Tem mais uma perguntinha aqui, ó, da Catarina. Por onde eu devo começar para melhorar minha comunicação através da expressão corporal? E aí? Eu Você acho é que coach disso, você me diz. poderia ser ter clareza do que ela quer transmitir. Acho que já seria um primeiro passo, né? Eu diria, Catarina, né? Eu acho que para ela melhorar a comunicação dela através do corpo, eu diria que ela precisa sim ter esse autoconhecimento. E como é que a gente tem o autoconhecimento? É fazendo um trabalho que é óbvio que é um pouquinho mais doloroso e sensível, a gente saber. Por exemplo, o toque é algo que me incomoda. Então, esse trabalho de autoconhecimento dela pode ser através de várias terapias, vários estudos, várias ciências e dinâmicas que ela pode aplicar, mas existe talvez uma dica, vamos dizer assim, para o dia a dia, seria ela treinar a falar com um semblante mais leve, tentar aplicar um sorriso enquanto fala, tentar olhar como que tá a postura dela, se a postura, a gente vive se ajeitando, né? Nós mulheres, às vezes precisamos saber se a gente tá em paz com o nosso corpo. Mulher, às vezes, tem alguns apegos, então, tanto tem a questão fisiológica, né, estrutural. Uma mulher que tem muito busto, aquilo ali pode comprometer a postura dela. Então, aquela postura não está necessariamente ligada à tristeza. Talvez ela esteja com um problema de peso, de compensação dentro do corpo dela. Mas eu acho que para ela melhorar essa comunicação, seria isso, se apresentar bem. Uma coisa que eu digo assim no dia a dia, para quem convive comigo, é a primeira coisa. Toma um banho. Um banho de cabeça muda a nossa frequência. Veja quantas coisas a gente não pode, assim, fazer através do autocuidado. Eu vou tomar um banho, né? Nós mulheres podemos nos maquiar e aí, né, a gente vai ter a autoestima melhorada. Eu vou usar uma roupa adequada para cada situação. Se eu tenho autoconfiança o suficiente para fazer um corte de cabelo mais radical ou não, ou se eu sou mais tradicional. Se eu sou uma pessoa muito expressiva, eu que tenho muitas tatuagens, o que é que isso representa para mim, né? Então, se for uma pessoa mais retraída, mais insegura, ela não adianta fazer recursos externos. O recurso seria começar de dentro para fora. Então, eu diria, Catarina, que o trabalho é de autoconhecimento. E eu acho que uma dica simples também que ela pode fazer, depois que ela identificar qual é o tipo de comunicação que ela quer passar através da sua expressão corporal, eu acho que uma dica simples que a gente escuta muito de profissionais de oratória e hoje com os recursos dos celulares é se gravar e depois assistir, né? E passar a verificar, né? Se você quer desenvolver uma comunicação mais empática, aí você vai analisar como é que está a tua expressão em termos de empatia, né? Se você quer transmitir segurança, presta atenção na voz, presta atenção nos gestos. Então, acho que o celular hoje é um grande recurso que ajuda muito, né, a gente gravar. Eu me lembro, né, do curso de oratória que o professor ele filmava e projetava na sala de aula, né, os alunos durante o próprio curso.
e isso faz um tempo, né? Revela até um pouco, né, a minha idade, né? E que hoje, com o advento do celular, a gente pode fazer isso em casa e se avaliar, né? Lê um livro, O Corpo Fala e outros livros, né? E depois olha e faz a sua própria avaliação. Não deixa de ser também uma forma de autoconhecimento, como a professora falou também. Se respeitar, né? Não adianta você querer ser o... Sim, a nossa natureza, ela revela muito sobre a gente. Trazendo um pouquinho isso para essa identificação, a gente vai... Por que é que a gente acha que uma pessoa mais fofinha é uma pessoa gostosinha da gente dar um abraço? Porque traz essa sensação de acolhimento, né? Então, algumas pessoas são mais receptivas para isso e outras pessoas são mais... mantém um certo afastamento, né? Então a gente vai identificar isso no formato do corpo dessa pessoa e na forma que essa pessoa se apresenta, porque não é somente o que a gente é como se a gente se apresenta mesmo no momento estando relaxado na nossa casa, família, ou numa sala de aula, ou numa apresentação para um teste de emprego. Vai para essa questão de personalidade que comentamos outro dia, né? Que do período intrauterino até os 3 anos, se eu não me engano, 3 ou 5, é que é moldada a personalidade da criança, baseado em algumas coisas, assim, se ela sentiu medo quando estava na barriga da mãe, coisas assim mínimas, mas é a forma que a criança sente, né? E mesmo depois tomando consciência disso, ela pode se ajustar, mas a personalidade dela vai se manter aquela. Sim. A neurociência fala que a gente tem aí 5 traços de caráter, que eles são formados desde enquanto somos embrião, estamos na barriga da nossa mãe, até a fase do desfraude. E aí a gente traz 5 traços de caráter, né, e molda até o biotipo da pessoa, o nosso corpo, né? Que é o esquizoide, o oral, o masoquista, o psicopata e o rígido. E não necessariamente, tá? Essa expressão aqui, a terminologia psicopata e masoquista, tem a ver com a patologia. Não é isso. É um traço mesmo de caráter de personalidade, estudado aí desde os grandes como se fosse uma persona, né? Sim. Então, por exemplo, alguém muito magrinho e que tem as arestas do corpo mais pontudinhas, e aí tem o corpo mais longilíneo, tem os olhos um pouquinho mais arredondadinhos para fora, mais estreitinho, é alguém que tem traços, que todos nós temos os 5, tá? Então, é alguém que tem o traço esquizoide. Alguém que é do perfil esquizoide é alguém que tem uma linha de raciocínio mais rápida, mas é alguém que também não gosta muito que você fale tocando, é alguém que também não vai estar te abraçando tanto. Você descreveu um amigo nosso aqui da produção, que está ali no bastidor, se reconhecendo. Mas é muito interessante. Todos nós temos os 5 em percentuais diferentes, e isso é que vai determinar muito o jeito em que nós nos apresentamos inconscientemente. É muito interessante, você falou do esquizoide, né? Aí eu li que é porque provavelmente quando ele ainda estava na barriga da mãe dele, ele sentiu medo, e aí ele sentiu, por exemplo, quando ele se mexia inconsciente, a mãe dele ficava, vamos supor, com medo, tipo, de que o filho fosse ter algum problema. E aí, na mente dele, ele pensou, bom, se eu ficar bem quietinho, a minha mãe não vai ficar, né? Eu não vou sentir todas essas tensões. Né? E aí, toda a energia dele se acumulou pra cabeça. Então, por isso são pessoas que pensam muito, que têm muita criatividade. Que legal. É muito interessante, é uma ciência maravilhosa. E a gente precisa respeitar que cada um de nós temos isso. Assim como nós não podemos escolher a cor do nosso olho. Porque imagina, se eu pudesse escolher a cor do olho, eu escolheria a cor do olho de Ana para mim. Né? Mas como a gente não pode escolher, então a gente vem com esse traço no nosso corpo que é feito por uma questão celular mesmo. A formação desse nosso traço de caráter é pela mielinização, né? Que dá daqui a bainha de mielina aqui da nossa nuca até a ponta do nosso pé. Então isso traz esse traço do nosso corpo, revela aquilo que está inconsciente dentro da gente, seja quando o nenenzinho está na barriga da mãe com essa sensação, até o momento em que a gente começa a falar, comer, o neném a mamar, aquilo que a gente começa a fazer o desfraude,
Quando a gente começa a andar, né? Então todo esse processo de formação da baía de mielina, ela vai trazer no nosso corpo o reflexo daquilo que está aqui dentro. Caramba! É um universo gigante, é fantástico. Fiquei até interessado, vou pesquisar mais. E eu vou trazer aqui, a gente já comentou, o professor adiantou um pouquinho, umas indicações, né? Que foi o Corpo Fala, que deu inclusive a origem ao nome do programa, né? Foi diretamente uma citação, sim, ao livro, que é um clássico, né? Ó, já tá eu acho que, não sei se essa é a última, mas 74 edições, ou seja, é um clássico, né? O Corpo Fala vale muito a pena, super didático, né? Com ilustrações que orientam ali o que eles querem falar. E a série Lie to Me, eu não sei quem foi que sugeriu, inclusive, colocar, foi o senhor, não foi o professor? Que também é muito conhecida, né? O próprio nome já fala, então fica aí. Querem comentar um pouquinho sobre livro, sobre série? A série ela foi pautada exatamente no estudo das microexpressões faciais que o protagonista da série tenta, de alguma forma, identificar padrões, né, de mentiras através dessas microexpressões faciais. E o Corpo Fala é um clássico, existem outros atualmente, mas eu acho que ele é um bom ponto de partida para quem quer estudar, né, e se autoconhecer. E ele é um livro que inicialmente foi passado nos cursos de psicologia, mas todo curso de comunicação também aderiu a esse livro. Eu lembro que na época da faculdade, primeiro período, era a Bíblia da faculdade, e você tinha que ler esse livro. E ele é um livro que hoje está super fácil acesso, né? E ele traz as ilustrações tão fáceis e faz essa correlação entre o nosso corpo com 3 animais, né? Que é a águia, que é a parte aqui superior, feito o professor falou no início, um vendedor que é considerado os olhos de águia, né? A região central aqui do nosso corpo, ela é considerada a parte do nosso leão, que trabalha muito o ego, então é regido por esse animal, e a parte inferior, que é simbolizada por um boi, né? Um touro, um animal que é onde trabalha muito a questão da força, da sexualidade. Então, esses 3 animais, em sua essência, traz muito para nós, seres humanos, aquilo que a gente é e o que a gente expressa. E precisa estar em equilíbrio. E para a gente se relacionar com outra pessoa, seja o nosso companheiro, nossas companheiras, mulher, filhos, pais, marido, a gente precisa que nossos 3 animais estejam alinhados com os 3 animais da pessoa em que a gente está convivendo, para que tenha uma comunicação aí equilibrada. Eita, por isso que é tão difícil, né? Né? Equilibrar esses 3 animais. E agora a gente vai para o resultado da enquete que a gente fez a gente fez durante o dia, né? Queria saber, pode soltar aqui. 94% disse sim, né? Só 6% aí disse que não. E de fato, né, depois de tudo que a gente discutiu, a linguagem corporal pode influenciar no resultado de uma apresentação comercial, mas com certeza, né? Eu acho que ela só influencia, na verdade, né? Ela só traz... Com certeza absoluta. Mês passado, eu dei aqui na Unibra uma participação de um curso de extensão, e a professora Marcelina trouxe um dado incrível, que foi um teste para uma vaga de emprego, que ele já ocorria na sala de espera. E o teste, as pessoas que estavam avaliando, faziam essa análise de como você se comporta enquanto espera. Então, isso já foi um dos fatores para você ser avaliado e saber se você estava apto para aquela vaga de emprego. Conheço várias pessoas que reprovariam. Não é? Na sala de espera falava todo assim... mundo no celular, provavelmente, na sala de espera. Isso, celular, pezinho mexendo, irritabilidade, isso. Porque normalmente quando você está na frente de quem vai lhe avaliar, acho que o professor, quando estava nesse papel, você se prepara. Eita, eu vou melhorar minha postura, minha voz, né? Mas quando ninguém está vendo, como que você age? E aí esse teste foi muito interessante, porque ele viu ali em off. Me lembra muito o processo seletivo da Heineken. A Heineken fez um processo seletivo muito interessante, em que eles criavam provas inusitadas durante o processo seletivo, né, para escolher o trainee, né? Foi o programa trainee da Heineken. E eu acho que não foi no Brasil, foi americano. O vencedor do programa trainee foi anunciado no Super Bowl, no intervalo do Super Bowl americano. E tinha provas do tipo, né? Ele estava fazendo entrevista com o profissional de RH, e aí o profissional de RH simulava
um desmaio e caía na sala. Então, ele fez isso várias vezes com vários candidatos. Eles estavam sendo avaliados, né? E numa situação não previsível, né? Fazer um teste aí pra ver como uma pessoa reagiria. Ó, cancela aqui, minha TV a cabo. Aí a gente vai ver como é que tu se estressa ou não. Aí eu queria ver quem ia passar nesse teste. Nesse do incêndio, né, que se ligam as sirenes, né, e que é incêndio, aí muitos trainees correm para o estacionamento para pegar o carro. Outros trainees, né, ficam formando tipo porque tem os atores que ficam na janela querendo se jogar, aí tem os trainees que se juntam com o outro e vão tentar fazer uma barreira, né, para pula, né? Então, você vê nas atitudes, enquanto eu estava preocupado com o carro, pegar o carro para ir embora, o outro não, o outro queria ficar para ajudar. Imagina no final do teste você descobrindo que era o teste. Pois é. Olha, a Heineken... Daqui que explica que nariz de porco não era tomada. Eu acho que a Heineken ia ter que indenizar minha família, porque provavelmente ali eu já ia falecer, já acabou e não ia ter um desmaio, um prédio pegando fogo, imagina. Sair correndo, enlouquecido. Mas é isso. E o programa vai chegando ao fim. Tá vendo? Foi rápido, a gente nem viu, não foi, professor? 1h30, assim, realmente o assunto quando é bom, né? E a gente teve convidados maravilhosos que influenciaram bastante aqui. Foi muito legal. Queria agradecer. Mas antes eu queria falar que amanhã o programa, o Momento Nibra, está fazendo 1 aninho. E a gente tá fazendo aqui, né? Vamos comemorar hoje, né? Muito feliz de estar aqui à frente, acompanhado da minha querida Ana. Muitas águas rolaram, muitas coisas aconteceram, mas muito conteúdo foi gerado, muita coisa boa, né? Muitas pessoas especiais passaram por aqui também. E tá tudo salvo. Se você for lá no nosso canal do YouTube, tem todos os programas e vale a pena, tem cada assunto legal. Tem a nossa entrada, né? Tem várias etapas e eu acho que foi uma construção muito bonita, porque não é porque eu apresento que eu estou aqui no Mais Modesta Parte, é muito rico aqui esse programa, assim, e eu acho que cada vez mais deveria ser mais explorado pelos próprios alunos, né, coordenador, que a gente, enfim, está numa instituição de ensino e nem todas disponibilizam esse tipo de conteúdo, né, porque isso é um conteúdo generalista, que de todas as áreas necessita dessa informação, e ao mesmo tempo descontraído, né? Eu acho que é super necessário. E eu vou dizer uma coisa a vocês, de conteúdo e de qualidade técnica também. Tô falando agora como uma fotógrafa chata. De que vocês têm uma excelência na captação da imagem, na captação do áudio, nessa produção do vídeo que é feita antes. Então, realmente o leão dos meninos ali, o leão tá gritando. Garantiu o bicho dos meninos. Olha aí, hein? Hein, gestor, hein, diretor? Ganharam um joinha. Um joinha de uma fotógrafa rígida. Mas é isso, eu queria agradecer muito a presença de vocês, professor. Vou começar com o senhor. Muito obrigado por disponibilizar o teu tempo, seu conhecimento para estar aqui com a gente, com os alunos, debatendo sobre esse assunto. Foi super importante. Eu que agradeço mais uma vez, né, estar aqui com vocês, conversando sobre um tema tão interessante. E deixo a dica, né, para que todos que assistiram e quem não assistiu, da próxima vez que for fazer uma entrevista de emprego, que fique assistindo esse programa de hoje na sala de espera, que eu acho que vai dar muita sorte. Vão ter várias dicas, né? Minha querida, mais uma vez, né? Casadinha, porque quando é bom a gente repete, assim, né? Bom. E que venham mais, seja muito bem-vinda sempre. Muito obrigado por trazer no outro assunto mais conhecimento, com alegria, simpatia. Seu corpo falou muito bem com a gente aqui hoje. Obrigada, eu agradeço mesmo. Vocês estão de parabéns, é um prazer estar aqui. Eu agradeço a Ana pelo convite novamente. Sempre que precisarem, pode contar. Vir pra cá é um evento. Que coisa boa. Então a gente vai usufruir, viu? Se preparem que vamos chamar, né, Ana? Tá gravado, hein? Agradecer a minha querida Ana, que tá sempre aqui comigo, que eu aperreio tanto. A bichinha tem milhões de alunos aí tirando o juízo dela. E mais Rodrigo, que fica lá, e aí? E aí ela vem às vezes com as bad news e vem com as, né? Consegui, não consegui, e vai dando, mas a gente se desenrola, né, Ana? Muito feliz de ter você aqui. Sempre dá tudo certo no final, né? Tô muito feliz de estar aqui também. E muito obrigada aos convidados, vocês foram ótimos. Adorei nosso bate-papo. Obrigada ao pessoal que fica atrás das câmeras. E muito obrigada, Rodrigo, por estar sempre aqui comigo. Na quinta-feira que vem a gente se encontra de novo, hein? Eu vou agradecer a meu querido Baba Marcos. Como é que tá aí, Baba Marcos? Vende o teu peixe, Baba Marcos. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez pelo convite, a todos os convidados que estavam aqui com a gente, principalmente a você aí de casa. Um aninho aqui do Momento Nibra, quanto conteúdo bacana. A gente já
trouxe aqui para vocês. É como já diria as Casas Bahia, o aniversário é nosso e o presente é todo seu. Amanhã, de 9 horas, Vida no Campus, ao vivaço, comigo e com o meu querido Vitor Souza, falando sobre os desafios dos enfermeiros na pandemia da Covid-19. Olha que assunto legal. Então, avisa para a turma de enfermagem, todos seus amigos, você que é curioso da nossa causa, preste atenção, 9 horas, tô junto com você. Valeu, Rodrigão. Valeu, galera de casa. Quem não entende aí, quem fez essa brincadeira com o Baba, é o que Baba também apresenta os programas da TV Retrô, e eu vou voltar para ele, porque eu quero que ele venda seu peixe também na TV Retrô aí, esse evento futebolístico, que é bem legal também. Exatamente, pra galerinha que é do futebol, TV Retrô Online. Só colocar aí no YouTube TV Retrô, você vai encontrar o nosso canal Retrô, que é um clube parceiro da Unibra. A Unibra é o projeto mãe do Retrô, então tá todo mundo andando ali lado a lado. Então você que curte futebol, é muita resenha, o debate esportivo mais resenha do Brasil tá de volta na próxima segunda-feira a partir das 18 horas, tanto no Instagram quanto no YouTube, e também nas quartas-feiras a partir das 15 horas temos o Vida de Jogador. Então, muito conteúdo pra galera de futebol também. Vem comigo que você não vai se arrepender. Valeu, Rodrigão. Esse estilo de Baba falar não é em vão, né? Ele tá ali com um futuro Galvão aqui sendo gerado. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Eu agradeço a você que ficou com a gente até agora. Você que está assistindo depois também é super bem-vindo. E a gente se encontra na próxima quinta, dia 26. Um beijão e até lá.